Caminhões, carros incendiados e tiros. Quadrilha ataca a empresa de valores no interior do Paraná. Ministério da Saúde anuncia fim do estado de emergência sanitária nacional da Covid-19. E você vai ver também. Sarampo volta a assustar o Brasil em meio à queda da vacinação e novos casos em São Paulo. Rússia toma controle de cidades no leste e bombardeia mais de 300 alvos na Ucrânia. Mulher sobrevive após cair em trilho com um trem em movimento na Argentina. Cavalos de corrida aposentados recebem tratamento especial e retribuem, garantindo o bem-estar de quem mais precisa. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. A polícia prendeu nesta segunda-feira o primeiro suspeito do ataque de um grupo de cerca de 30 pessoas a uma empresa de transporte de valores em Guarapuava, no interior do Paraná. Segundo a investigação, o homem detido não participou diretamente na ação, mas na logística de fornecimento de armas à quadrilha. O repórter Almeida Júnior traz mais informações. Segundo a polícia, um grupo formado por pelo menos 30 homens armados de fuzis e explosivos invadiu a cidade para assaltar uma empresa de valores. Houve um intenso tiroteio entre a PM e os suspeitos e 3 pessoas acabaram feridas. Segundo a polícia, os bandidos incendiaram 2 caminhões em frente à base da PM da cidade para impedir a saída das viaturas. Os feridos dos tiroteios são 2 policiais militares e um morador. Um batalhão de artilharia do Exército que fica na cidade disponibilizou militares com veículos blindados para ajudar no patrulhamento e tentar capturar os criminosos, que fugiram por estradas rurais na região. O esquadrão antibombas da Polícia Militar do Paraná foi acionado por conta de explosivos que foram deixados pelos assaltantes da empresa de valores. O Ministério da Justiça informou que já enviou reforços das polícias rodoviária e federal para ajudar no patrulhamento e investigação. Já a PM do Paraná disse que, apesar da violência, nada foi levado pelos bandidos na empresa de valores. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou o fim da emergência sanitária decretada em fevereiro de 2020 pela chegada da Covid-19. A decisão foi justificada pela queda drástica de contágios e mortes nas últimas semanas. Queiroga afirmou que um ato normativo vai ser editado nos próximos dias para formalizar a decisão e concretizar o fim da emergência decretada em 3 de fevereiro de 2020. A emergência permite a compra de medicamentos sem licitação, entre outras medidas extraordinárias contra a Covid-19. O ministro da Saúde também ressaltou que a decisão não significa o fim da pandemia e que vamos continuar a conviver com o vírus. O anúncio da suspensão da emergência coincide com o relaxamento das medidas contra o Covid-19 e a queda drástica no número de óbitos semanais, com mais de 75% da população totalmente imunizada. O sarampo registrou alta na transmissão e voltou a ser considerado um problema de risco no Brasil. São Paulo confirmou o segundo caso da doença e outras 25 pessoas estão em observação no estado. O sarampo parecia eliminado em 2016. Naquele ano, o Brasil recebeu o certificado de erradicação da doença. Só que em 2018, novos casos surgiram e no ano passado, 2 mortes foram causadas por sarampo, ambas no Amapá. As vítimas eram 2 bebês, de 4 e 7 meses. Nenhum deles tinha sido imunizado. A vacina tríplice viral é a única arma contra o sarampo e talvez justamente a baixa adesão a ela é que teria provocado o retorno dos casos ao país. No ano passado, apenas 60,7% do público-alvo tomaram a vacina, segundo dados do DataSUS, do Ministério da Saúde. A vacina é extremamente segura, é extremamente eficaz, é uma das vacinas que tem o maior percentual de eficácia. Então, não justifica as pessoas estarem atrasadas ou não estarem vacinadas para sarampo, cachumba, rubéola.
Há poucos dias, a campanha de vacinação contra a doença começou em várias partes do Brasil, inclusive aqui na capital paulista. É importante destacar que 2 doses da vacina garantem imunização para o resto da vida. É o caso das crianças que passaram dos 5 anos de idade e adultos que sabem que foram vacinados na infância. Agora, aqueles jovens de até 29 anos que perderam a carteira de vacinação e geralmente por isso não sabem se estão imunizados, devem tomar 2 doses da tríplice viral. Quem nasceu antes de 1960 só precisa de 1 dose, porque teria sido exposto ao vírus na infância. Já as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, mesmo que já tenham recebido as 2 doses da vacina, precisam voltar a uma unidade básica de saúde para tomar mais 1 dose. Agora, na campanha, nós estamos fazendo uma vacinação que a gente chama indiscriminada. Ou seja, a criança vai no posto, ela vai tomar a vacina, independente da situação vacinal, porque a gente está querendo evitar a circulação do vírus na sociedade. No adulto é diferente, nós estamos fazendo uma vacinação seletiva, que é o quê? Atualizar o esquema de vacina que ele tem. Assim que soube da campanha, a dona Lourdes correu ao posto de saúde para imunizar a bisneta, de 3 anos. Como eu vi na televisão que na idade dela tem que tomar, eu trouxe ela para tomar. Já a Clésia não sabia que tinha que vacinar a filha da mesma idade. Estou sabendo agora, né? Eu vou ter que já vir amanhã preparada. A vendedora conta que conhece muito bem a doença, considerada grave. Pode até matar, né? Inclusive, quando eu era bebê, eu tive. Quando eu era criança, né? Quando eu era bebezinha lá no Nordeste. Lá é mais fácil de pegar. Então, lá eu já tive. Tem até as marquinhas no meu corpo ainda, que ficou cheio de ferida. Você não vai querer isso para sua filha, né? Não, não, jamais. E ainda por cima de graça, né? Pois é, basta ir a um posto de vacinação para evitar qualquer risco. O governo publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira a nomeação de Victor Godoy como ministro da Educação. No fim de março, quando o ex-ministro Milton Ribeiro deixou a pasta, Godoy assumiu interinamente. Agora foi oficializado no comando do MEC. Desde julho de 2020, ele vinha exercendo o cargo de secretário executivo da pasta. O novo ministro é formado em Engenharia de Redes de Comunicação de Dados pela Universidade de Brasília e auditor federal da Controladoria Geral da União. Victor é o 5º ministro da Educação em pouco mais de 3 anos do governo Jair Bolsonaro. E nos destaques internacionais, a Rússia afirma que atingiu 315 alvos na Ucrânia somente na madrugada de hoje. A guerra se encaminha para 2 meses com a intensificação dos ataques e também com mortes de mais civis. Por questão de segurança, pelo 2º dia consecutivo, o presidente ucraniano não abriu corredores humanitários. Prédios residenciais de Lviv foram atingidos por mísseis, deixando vários mortos e feridos. Há pelo menos 1 criança entre as vítimas. 7 pessoas estão mortas, 11 feridas, segundo dados preliminares. A partir de agora, os escombros estão sendo removidos. Provavelmente, esses números não são definitivos. Em relação à oficina de automóveis, este é um ataque absolutamente bárbaro a um alvo civil. As pessoas vinham trabalhar de manhã. O governador informou que os bombardeios atingiram infraestruturas militares e um depósito de pneus, causando incêndios. Colunas de fumaça eram observadas através de edifícios residenciais. No Twitter, um conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky afirmou que foram 5 ataques potentes com mísseis de uma só vez contra a infraestrutura civil da cidade. Lviv fica longe da linha de frente e, assim como o oeste da Ucrânia, sofreu poucos ataques desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro. Mesmo assim, houve registro de várias vítimas. Perto da fronteira com a Polônia, Lviv virou um refúgio para os deslocados e, no início da guerra, abrigou várias embaixadas de países ocidentais que transferiram as atividades de Kiev.
A cidade de Mariupol, no sudeste do país, já não existe mais, segundo o ministro do Exterior, Dmitry Kuleba. A Rússia destruiu e já domina grande parte da cidade e diz que vai eliminar a última resistência. Tropas ucranianas ignoraram o ultimato russo para deixar a cidade e ainda resistem no porto e em uma siderúrgica. 4 pessoas morreram hoje quando tentavam fugir de uma cidade em Luhansk, onde o exército russo concentra as operações terrestres. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu mais armas ao Ocidente para continuar se defendendo dos ataques. O Banco Mundial prepara um pacote de ajuda de 170 bilhões de dólares para apoiar vários países a superar crises provocadas principalmente pela guerra da Ucrânia. O valor é mais alto do que o liberado para enfrentar a pandemia de coronavírus. O presidente do Banco Mundial, David Malpass, citou em particular a insegurança alimentar e a crise dos refugiados ligados à guerra na Ucrânia. Milhões de pessoas, em sua maioria mulheres e crianças, fugiram do país para escapar dos ataques da Rússia. O pacote bilionário vai cobrir o período de abril de 2022 a junho de 2023. E só nos próximos 3 meses, o objetivo é comprometer cerca de 50 bilhões de dólares. Em 2020, o Conselho de Administração havia aprovado a liberação de 157 bilhões de dólares para o enfrentamento da crise provocada pela pandemia. David Malpass disse também estar particularmente preocupado com o endividamento dos países pobres. No total, 60% dos países de baixa renda já estão em situação de superendividamento ou em alto risco. E você vai ver ainda nesta edição. Inflação sobe em abril, puxada principalmente pelos preços dos combustíveis. E ainda, mulher sobrevive após cair em trilho com trem em movimento na Argentina. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta, são 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E nós vamos agora direto ao Rio de Janeiro com notícias do estado com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana e Maria Alice. Um saque no supermercado de Inhaúma deixou o local desorganizado e as pessoas amedrontadas. O supermercado Inter, em Inhaúma, zona norte do Rio, foi saqueado na noite do último sábado. E fontes da Polícia Civil disseram que teria sido uma ação planejada por traficantes da região para criar uma situação de caos no estabelecimento. Um dos fatores que chamou a atenção foi o saque de não apenas gêneros alimentícios, mas também arrombaram um caixa eletrônico e levaram monitores dos caixas. Segundo as investigações, a invasão teria sido planejada pelo criminoso conhecido como Professor, um dos chefes do tráfico do Complexo do Alemão. E o objetivo era assustar os donos do comércio para logo em seguida começar a cobrar uma taxa de proteção. As imagens do saque foram gravadas e estão em um servidor externo, que será entregue à polícia. E a segurança do local foi reforçada com um carro do 3º Batalhão da Polícia Militar. Agora, um resgate de um salva-vidas. Conhecido como Bigodinho, o salva-vidas entrou na água para ajudar um competidor que foi empurrado para as pedras pela forte correnteza e pelas ondas de até 2,5 metros de altura. Quando o competidor estava sendo resgatado e afastado das rochas por outras pessoas, quem se viu em situação de perigo foi o próprio salva-vidas. O bodyboarder Renan Souza da Conceição, conhecido como Biruleibe da Rocinha, estava no mar participando da competição, mas só voltaria para a água no dia seguinte, em uma bateria de semifinais. Ele já estava indo embora quando observou a cena e reconheceu o salva-vidas e decidiu resgatá-lo. No dia seguinte, ele não passou na semifinal, mas resgatar o salva-vidas valeu mais que um título. Graças a Deus, uma história com um final feliz. Amanhã eu volto com mais informações do Rio de Janeiro.
Que boa notícia, né, Anderson? Muito obrigada e até amanhã. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira, após feriado de Páscoa, em um movimento descolado do exterior. A moeda norte-americana caiu 1,05% e encerrou o dia cotada a R$ 4,647 na venda. E os preços dos combustíveis subiram e puxaram o índice geral de preços em abril. O indicador aponta a variação dos preços ao produtor, consumidor e também na construção civil. Os preços dos combustíveis aceleraram e a alta do Índice Geral de Preços, o IGP-10, disparou a 2,48% em abril, depois de registrar alta de 1,18% em março. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, os dados chamam a atenção para os níveis elevados de disseminação das pressões inflacionárias. O IGP-10 é calculado com base nos preços ao produtor, ao consumidor e à construção civil entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência, no caso entre março e abril. O dado divulgado ficou acima da expectativa do mercado, de alta de 2,20%, e levou o índice a acumular avanço de 15,65% em 12 meses. Em abril, o índice de preços ao produtor amplo, que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, acelerou a alta a 2,81%. A principal contribuição para esse movimento partiu da gasolina, que disparou 7,62% no período. Os preços domésticos dos combustíveis aumentaram desde o início na guerra da Ucrânia, na esteira dos ganhos nas cotações do petróleo no mercado internacional. E o Índice Nacional de Custo da Construção, o INCC, subiu 1,17% no período. O custo no setor de saúde subiu 20% com a guerra na Ucrânia, apontou um monitoramento da ABMED, a Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Todas as empresas ouvidas pela ABMED relataram ter registrado aumento com gastos setoriais, justamente por causa dos custos com logística e flutuações do câmbio decorrentes da guerra na Ucrânia. 30% delas relataram altas superiores a 20% nos dispositivos e equipamentos de saúde. Isso na comparação com o primeiro trimestre de 2021. Em contrapartida, 90% das empresas esperam fechar o primeiro trimestre com faturamento maior do que no mesmo período do ano passado. E por isso, metade delas tem planos de aumentar seus investimentos. Agora, sobre o volume de materiais importados, ainda segundo o monitoramento da ABMED, a guerra não teria influenciado em nada nesse sentido. Pelo menos é o que dizem 85% das empresas ouvidas na pesquisa. Gente, olha só essa história. Um vídeo gravado por uma câmera de segurança de uma estação na Argentina mostra o momento em que uma passageira perde o equilíbrio e cai debaixo do trem em movimento. O incidente ocorreu em dia 29 de março, mas apenas nesta segunda, dia 18, é que as imagens foram divulgadas pelas autoridades do país. Felizmente, a mulher sobreviveu. Imagens impressionantes de um renascimento na Argentina. Uma mulher passou mal na estação de trem de Independência, em Buenos Aires. Enquanto os vagões diminuem de velocidade, a jovem perde o equilíbrio e cai no vão entre o trem e a plataforma. As imagens das câmeras de segurança da linha Belgrano-Sur mostraram todo o processo. Funcionários da linha e policiais conseguiram tirá-la de lá e ofereceram os primeiros socorros enquanto uma ambulância era aguardada. A mulher foi levada ao Hospital Balestrini, em Ciudad Evita, e sobreviveu sem nenhuma lesão mais séria. Olha, Juliana, impressionante essas imagens. Isso, graças a Deus que a mulher que terminou tudo bem, né?
E olha só, cavalos de corrida aposentados estão novamente em ação, agora em um novo papel. Ajudam no tratamento de crianças portadoras de necessidades especiais e idosos. É isso mesmo, o estudo dos cavalos de terapia é liderado pela Universidade de Bristol. No projeto, os cientistas pretendem selecionar e treinar cavalos à medida que passam da vida no hipódromo para prestar assistência aos humanos. Há evidências crescentes dos benefícios para os seres humanos dos serviços assistidos por equinos. Idosos e crianças com deficiência, bem como aqueles que lutam com problemas de saúde mental, podem se beneficiar dos cavalos de terapia. A carreira de um cavalo de corrida pode durar entre 2 e 10 anos. Com a expectativa de vida de um puro sangue entre 25 e 30 anos, o objetivo deste estudo é crucial para seu bem-estar a longo prazo. A equipe de Bristol está desenvolvendo uma série de testes para avaliar a adequação de um puro sangue. Minha esperança com esse projeto é realmente demonstrar às pessoas que os cavalos podem ter uma nova etapa na vida. Mais de 7.000 cavalos deixam as corridas todos os anos no Reino Unido e muitos deles são aproveitados em eventos e lazer. Mas um número significativo é sacrificado ou abatido. Os números exatos não são conhecidos. Até que tenhamos uma ideia para onde todos esses cavalos vão, sejam novos lares, segundas carreiras, terapia, se são exportados para o exterior, abatidos ou sacrificados, simplesmente não será possível garantir o bem-estar desses animais. Que lindo, hein, Maria? Os animais são demais, né? Os cavalos, né, em especial. Com certeza. E não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.